Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando os módulos de português do Enem. Bom, hoje nós vamos falar sobre o adjunto adverbial. O que é, esse cara, adjunto adverbial, esse nome que a gente ouve tanto? Vamos lá. O adjunto adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, lugar, modo, causa, finalidade, etc. O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Então, gente, o adjunto adverbial, ele vai ter mais ou menos a mesma função de um advérbio, tá? Qual a diferença de que ele vai ser uma espécie de locução, só que uma locução maior, que pode variar de uma maneira, assim, bem vasta. Tá? A gente vai ver que frases inteiras podem ser adjunto adverbial, mas eles sempre vão dar essas mesmas ideias que os próprios advérbios dão, tá? Essa ideia de tempo, lugar, modo, causa, finalidade e etc. Então, vamos lá. Observe as frases abaixo. Eles se respeitam muito. Então, nesse aqui, eles se respeitam muito, nós temos, esse advérbio, ou um adjunto adverbial de intensidade, muito, a forma é como? É bastante, é muito, Poderia ser pouco, poderia ser razoavelmente, Mas é muito. Seu projeto é muito interessante. Ó, mais uma vez a palavra muito aparece aqui. O time jogou muito mal. Nessas três orações, muito é adjunto adverbial de intensidade, ok? Porque a gente entende qual é a força disso, qual é a intensidade desse que está acontecendo, desse acontecimento, ok? No primeiro caso, intensifica a forma verbal. Respeitam, que é o núcleo do... Desculpa. Que é o núcleo do predicado verbal. Então, olha só. Eles se respeitam, Respeitam é o verbo, que é o núcleo do predicado verbal aqui, desse caso. Então, muito... é para intensificar o quanto eles se respeitam muito. Seu projeto é muito interessante. Olha, no segundo caso, intensifica o adjetivo interessante, que é o núcleo do predicativo do sujeito, Então, o predicativo do sujeito é: seu projeto é interessante, é muito interessante. Então, ele vai intensificar o interessante, que é um adjetivo. O time jogou muito mal. Na terceira oração, o muito intensifica o advérbio mal, que é o núcleo do adjunto adverbial de modo, É a forma que eles jogaram. Eles jogaram muito mal, que é um adjunto adverbial, ok? Sendo que essa parte aqui é o que intensifica como eles jogaram, a forma que eles jogaram mal. Veja o exemplo abaixo. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Os termos em destaque estão indicando as seguintes circunstâncias. Amanhã indica tempo, Amanhã é um advérbio de tempo, assim como poderia ser ontem, de manhã, De manhã seria um adjunto adverbial, de manhã, de noite, de tarde, sábado, segunda-feira. Todos esses são advérbios de tempo, dão ideia de tempo. De bicicleta indica meio, A forma que chegou lá. Qual foi o seu meio de transporte? Foi bicicleta, você estava pedalando, Esse foi o jeito que você chegou lá. Aquela velha praça indica lugar, Onde você chegou? Qual foi o seu destino? Então, aquela velha praça indica lugar.
Nesse caso, gente, olha, vamos pensar agora na transitividade do verbo, né? Pra gente pensar por que algumas coisas estão de determinada forma. Quem volta, né? Volta a algum lugar. Então já tem uma preposição a, certo? Como nós temos essa palavra aquela e ela começa com a gente vai juntar o a mais o aquela e a gente vai colocar a crase aqui. Isso vai acontecer com qualquer pronome demonstrativo desses que começam com a letra A, tipo aquele, aquela, aquilo, ok? Os termos em destaque estão indicando, né? Tá. Aquela velha praça indica lugar. Então, todos esses termos aqui são, né, estão dentro dessa classe dos advérbios. Tá? Ó, sabendo que a classificação do adjunto adverbial se relaciona com a circunstância por ele expressa, os termos acima podem ser classificados, respectivamente, de adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de meio e adjunto adverbial de lugar, né? Isso porque a gente sabe que o adjunto adverbial se relaciona com a circunstância por ele expressa, ok? Então, a circunstância indica que esses são adjuntos adverbiais de tempo, adjunto adverbial de meio e adjunto adverbial de lugar. O adjunto adverbial pode ser expresso por advérbio, né? O balão caiu longe. Locução adverbial. O balão caiu no mar. Oração. Se o balão pegar fogo, avisem-me, né? Então, olha só. Nós temos várias formas de introduzir esse adjunto adverbial, né? Ele pode ser só uma palavrinha, só o advérbio sozinho. Ele pode ser uma locução adverbial. Ou ele pode ser uma oração. Se o balão pegar fogo, avisem-me. É a condição para você avisar para essa pessoa, ok? Caso o balão pegue fogo, né? Observação. Nem sempre é possível apontar com precisão a circunstância expressa por um adjunto adverbial. Em alguns casos, as diferentes possibilidades de interpretação dão origem a orações sugestivas. Vamos ver. Então, olha só, gente, nem sempre a gente vai conseguir determinar. Às vezes, o adjunto adverbial ele é tão amplo, né, que a gente não consegue entender, às vezes, se ele é de intensidade, se ele é de modo, né? Às vezes fica meio difícil a gente compreender. Vamos ver aqui uns exemplos. Por exemplo, entreguei-me calorosamente àquela causa, né? A gente tem aqui um advérbio terminado em mente, né? Isso geralmente dá a ideia de modo, né? O mente no final dá um modo como as coisas ocorreram, tá? Mas é difícil precisar se calorosamente é um adjunto adverbial de modo ou de intensidade. Por quê? Porque você não sabe, simplesmente não tem como saber. Ao mesmo tempo que a gente tem o mente, que indica essa coisa do modo, o caloroso, né, calorosamente, vai constituir também, né, a intensidade. Se você se entrega calorosamente, o modo que você se entregou é né? Nossa, eu me entreguei aquilo calorosamente, tá? Na verdade, parece ser uma fórmula de expressar ao mesmo tempo as duas circunstâncias. Por isso, é fundamental levar em conta o contexto em que surgem os adjuntos adverbiais. Então é isso. Muitas vezes a gente vai ter que entender pelo resto da frase, pela frase toda, ok? Pelo contexto, pelo que está ao entorno. Por quê?
a gente não tem, às vezes, como entender só pelo adjunto adverbial, ok? Bom, agora a gente vai ver classificação dos adjuntos adverbiais. Listamos abaixo algumas circunstâncias que o adjunto adverbial pode exprimir. Não deixe de observar os exemplos. Bom, o adjunto adverbial pode expressar a ideia de acréscimo, né? Que é a mesma coisa que adição. Você está unindo, você está acrescentando. Então, olha só. Além da tristeza, sentia profundo cansaço. Então, olha só, nós temos aqui nosso adjunto, que é isso aqui, tudo, né? Que vai dizer que além da tristeza, sentia um enorme cansaço. Então, você está acrescentando, né? A tristeza, você acrescenta um enorme cansaço. Quando você usa além de, né? Esse advérbio que já dá essa ideia de exclusão, né? Ou de... Ele dá sempre uma margem para uma outra coisa. Quando você fala além de, você vai citar alguma outra coisa. Então, além da tristeza, sentia profundo cansaço. A afirmação, ele irá com certeza, né? Com certeza é uma afirmação, olha. Assunto, falávamos sobre futebol. Né? É o tema da conversa, é o assunto. Causa. O menor trabalha por necessidade, né? Qual é a causa do menor trabalhar? Né? Não é, obviamente, porque, nossa, que exemplo, né? Que exemplo, vamos seguir todos o exemplo desse menor, os menores precisam trabalhar. Não, ele só faz isso porque ele precisa. Então, o menor trabalha por necessidade, é a causa. Companhia, né? Fui ao cinema com sua prima. Então, olha só. Né? Com Pedro, com Joana, com Maria, né? Sempre essa coisa de companhia. Concessão. Apesar do estado precário do gramado, o jogo foi ótimo, né? Então, olha, concessão, é isso que eu queria dizer quando eu falei do além do apesar, né? Não, além dá uma ideia diferente, mas enfim. Apesar do estado precário do gramado, o jogo foi ótimo, né? Então, apesar disso, aquilo foi bom, né? Então, o apesar, ele dá essa ideia de concessão. Tem alguma coisa que, fora isso, né? Aquilo tá bom. Então, esse daqui é um adjunto adverbial enorme, por sinal, né? Apesar do estado precário do gramado. Condição, né? Condição, você coloca uma condição. Uma coisa só acontece dependendo da outra. Sem minha autorização, você não irá. Também, sem minha autorização é o adjunto adverbial de condição. Conformidade. Fez tudo conforme o combinado, segundo o combinado, de acordo com o combinado, ok? Então, vamos lá. Dúvida. Porventura, encontrariam a solução da crise? Né? Porventura, será? Né? São essas palavrinhas que dão essa ideia de dúvida. Fim, finalidade. Trabalho para o meu sustento, né? A finalidade do seu trabalho. Frequência. Havia reuniões todos os dias, né? Aqui também pode dar um pouco a ideia de tempo, tá, gente? Uma coisa temporal. Mas é a frequência, todo dia, uma vez por semana, a cada 2 dias, etc, né? 3 vezes por mês, isso tudo dá ideia de frequência. Instrumento, né? Instrumento está relacionado a objetos, né? Instrumentos que você utiliza para executar determinadas ações. Então, Rodrigo fez o corte com a faca, né?
foi o instrumento que ele usou. Então, a faca, com a faca. Intensidade. A atleta corria bastante, né? É aquilo que a gente já deu uma olhada lá, muito, pouco, razoavelmente, né? Tudo isso dá uma ideia de intensidade. É a intensidade com que uma determinada ação foi executada. Então, a atleta corria bastante, ela corria muito. A menina andava correndo do quarto à sala. Então, olha, aqui dá uma ideia de limite, né? Do quarto à sala. Era o espaço que ela tinha para correr, né? Uma coisa interessante sobre o limite, né? É que, por exemplo, se a gente usa aquele tipo de um adjunto adverbial, né? Das 9 às 19, por exemplo. É um tipo de advérbio que ele está relacionado a tempo, é mais obviamente a tempo. Mas ele também pode dar essa dúvida, né, sobre o limite, porque você determina um limite ali, né? Estamos abertos das 9 às 19, né? Ao mesmo tempo que tem um período de tempo determinado, tem um período de tempo delimitado, determinado. Então, se você delimita, você também está falando de limites, ok? Então, realmente, mais uma questão que causa certa dúvida, né, em relação aos adjuntos adverbiais, mostrando mais uma vez que eles realmente são um pouco difíceis de classificar às vezes, né? Lugar. Há em cada canto de minha alma um altar para um Deus diferente. Álvaro de Campos. Inclusive, vou abrir um parênteses literário aqui, né? Já que eu trouxe uma frase do Álvaro de Campos, vamos entender, né? Álvaro de Campos, gente, é nada mais, nada menos que um dos heterônimos, dos muitos, né? Heterônimos do Fernando Pessoa, né? Que foi um poeta moderno português que, pra gente, né, que é brasileiro e tem toda essa influência de Portugal, para ele, pra gente, várias, né, para muitos lugares do mundo, Fernando Pessoa foi um poeta muito importante, né? Mas pra gente, né, e para Portugal, realmente tem um significado maior, né, pela língua e etc. E aí, o Fernando Pessoa, não satisfeito em escrever como ele mesmo, Fernando Pessoa, né, ele escrevia também, ele tinha mais vários, né, mas que a gente conhece, né, que são mais conhecidos, 3 heterônimos, né, que são nomes, é tipo um pseudônimo, vamos dizer assim. Mas chama heterônimo porque ele usava o nome dele também. Ele era Fernando Pessoa, escrevia como Fernando Pessoa, mas escrevia como esses outros nomes. Então a gente não chama de pseudo, né, porque ele não fingia ser outra pessoa. Fingia. Ele não trocava o nome dele, não é um pseudo, né? É um hétero, porque é diferente do nome que ele também usa. Então ele tinha, né, Ricardo Reis, Alberto Caeiro e Álvaro de Campos, tá? Que é um dos mais tops, vamos dizer assim, topzera, né? Álvaro de Campos, recomendo fortemente quem nunca leu, tá? Mas enfim, ele traz essa frase aqui maravilhosa de um poema. Há em cada canto de minha alma um altar para um Deus diferente. Então, em cada canto de minha alma, né, constitui aqui um adjunto adverbial de lugar. Outra frase enorme, vocês podem ver, né? Não é uma oração porque não tem um verbo, né? Mas é uma frase bem grande. Agora, adjunto adverbial de matéria, né? Compunha-se de substâncias estranhas. Substâncias estranhas, né? Também uma frase maior para falar do que era composto determinada coisa, que nós não sabemos o que. Também há adjuntos adverbiais de meio, né? Enriqueceram mediante fraude, né? Então, olha só, mediante é o modo, né? Mediante introduz. Mas poderia ser, por exemplo, fui de bicicleta. A gente estava falando sobre o meio. O meio também pode ser um meio de transporte,
né? É o modo que você conseguiu realizar alguma coisa, um meio. Temos aqui embaixo o modo, só porque eu falei isso, né? Esperava tranquilamente. Aqui, o modo, no caso, não é diferente do meio, é a forma que você esperou, a forma que você realizou determinada coisa. Então, tranquilamente. Esperava tranquilamente o momento decisivo. Negação, né? Não aceitarei a proposta em hipótese alguma. Então, nós temos dois. Não. E em hipótese alguma. Tá? Aqui é só um advérbio mesmo, né? Não, advérbio de negação. E aqui nós temos um adjunto, né? Uma coisa maior, uma locução. Temos também de preço, né? As casas estão sendo vendidas a preços muito altos. A gente não sabe quanto, mas a gente sabe que são preços altos. Ok? Temos também substituição e troca, né? Abandonou suas convicções pelo quê? Por privilégios econômicos. Então foi a troca que ele fez, a substituição. Ele deixou de ter uma coisa para ter outra, deixou de ter convicções para ter privilégios econômicos. E, por último, de tempo, né? Que é aquilo que eu falei, olha, traz exatamente um exemplo para a gente sair dessa aula aqui pensando, refletindo sobre essa indeterminação que de vez em quando o adjunto adverbial demonstra, né? Essa natureza muito fluida. Então, ó, o escritório permanece aberto das 8 às 18. O que pode dar uma ideia de limite também, né? Porque a gente estabelece um limite entre 8 e 18, ok? Ou só um tempo. Bom, uma coisa importante sobre os adjuntos adverbiais. Vamos voltar aqui, ó, na primeira definição que nós temos. É um termo da oração que indica uma circunstância. O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido do verbo. Então, diferente do simples advérbio, do simples, né? O adjunto adverbial, ele vai estar sempre se relacionando com o verbo. Então, tenham isso em mente. Todas as situações aqui que a gente mostrou, a gente vê essa relação clara do adjunto, né, com o verbo, ok? É isso. A gente fica por aqui.